General, boa tarde. Nós formulamos esse requerimento, diversos membros dessa comissão, dentre eles o nosso colega deputado Evair de Mello, foi também, acho que, um dos organizadores dessa iniciativa, para que nós pudéssemos conhecer a realidade dentro desse tema invasão de terras no primeiro trimestre relativo ao governo Lula. É importante lembrar que, nos anos anteriores à gestão do presidente Bolsonaro, houve um número bastante elevado de invasões de terra no Brasil, promovidas pelo MST, pela Frente Nacional de Luta, pela Liga dos Camponeses Pobres de Rondônia, estado do seu colega, Coronel Crisóstomo, e vários outros grupos, CONTAG, Via Campesina, destruição de centros de pesquisa, enfim, havia um histórico muito grande de invasão de propriedade pública e privada, destruição de patrimônio público e privado, extorsões, roubo, furto, sequestro, enfim, há uma gama enorme de crimes relatados ao longo, eu diria, de 20 anos de invasão de propriedade, que é a semente deste problema. Entretanto, com o advento do governo do presidente Bolsonaro, majoritariamente composto nas áreas ligadas à segurança pública, a militares das três forças, Exército, Marinha e Aeronáutica, esse número de invasões caiu vertiginosamente, a ponto de que, nesse primeiro trimestre de 2023, houve mais invasões do que em todos os 4 anos do governo do presidente Bolsonaro. Portanto, alguma coisa errada dentro desse sistema. Algo de incentivo, algo de descontrole, algo de apoio, ainda que moral, aconteceu. Olá, eu sou Matheus, repórter digital do canal Saiu no Diário Oficial Notícias. Se inscreva e ative o sino para receber notícias diárias sobre os principais acontecimentos da política brasileira, como, por exemplo, decretos presidenciais, decisões do STJ e STF e muito mais. Não é possível que nós tenhamos tido 4 anos de calma no campo e bastou o governo do presidente Lula começar e toda essa instabilidade, esse desrespeito à propriedade privada, esses crimes todos praticados recomeçam no Brasil. Isto não é coincidência. Dentro desse grupo que ingressou no 1º de janeiro, tomou posse junto ao presidente Lula, estão aqueles que participaram, evidentemente, da transição. Então, antes que nós tenhamos aqui a fotografia completa deste processo, a partir da transição em diante, para que todos saibamos, eu tenho o seu currículo aqui, mas acho que para todos saibamos, eu gostaria que o senhor contasse um pouco para nós como o senhor chegou lá à frente do GSI. Qual é a sua história, evidentemente, na carreira militar. Não vou fazer o que fez aqui um colega nosso lá no Senado, que perguntou, coronel, qual é a sua patente? Porque eu não vou perguntar, general, qual é a sua patente. Eu já sei qual é a sua patente, general de divisão. Mas gostaria que o senhor contasse para nós, rapidamente, a sua carreira nas Forças Armadas e que culmina, evidentemente, com a sua assunção do cargo de ministro de Estado. 2. 2. Tá, agora foi. Obrigado por essa oportunidade de estar aqui. Mais perto. Precisa de prática, né? Obrigado. Cumprimento aqui todos as senhoras deputadas, senhores deputados. Obrigado pela oportunidade de estar aqui e rever, logicamente, antigos companheiros. Eu venho de uma família muito pobre, meu pai lavava carro no posto de gasolina, não tinha dinheiro para educar a minha mãe, a minha irmã e eu. A minha irmã passou na faculdade
em Rio Claro de matemática e eu optei por seguir a carreira militar e não dar gastos à minha casa, logicamente. Entrei na escola preparatória em 1969. Fiz os 3 anos de antigo científico e, após isso, eu ingressei na Academia Militar das Agulhas Negras em 1972, saindo em 1975. Passei por diversas unidades do Exército Brasileiro e saí depois de 44 anos. Eu sempre achei que era muito importante, se você fosse sapateiro, você teria que ser o melhor sapateiro. Se você fosse dentista, tinha que ser o melhor dentista. Então, eu optei por fazer todos os cursos possíveis dentro do Exército após a minha saída da Academia Militar das Agulhas Negras. Eu fiz o curso de paraquedismo, fiz o curso de guerra na selva, fiz o curso de forças especiais, fiz o curso de comandos, fiz o curso de aperfeiçoamento de oficiais, fiz o curso de comando Estado-Maior, fiz o curso de política, estratégia e alta administração, que me cacifou, logicamente, a promoção a general. E o Exército me deu a oportunidade de criar uma família. Eu tenho 3 filhos, um faleceu, o do meio faleceu em 2015, e tenho, logicamente, 6 netos. E dentro dessa carreira, que eu acho que, para mim, foi extremamente benéfica, e eu consegui criar minha família, eu ainda fui premiado com uma ida ao exterior. Eu fiquei 1 ano e meio na América Central, em uma missão da ONU. Em 2003 e até 2010, eu fui convidado, escalado pelo Exército Brasileiro para fazer a segurança do presidente da República, àquela época eleito o presidente Lula. Em 2010, quando saí, fui comandar a 6ª Região Militar em Salvador, Bahia. Servi em todas as escolas que eu fui aluno e fui instrutor de todas as escolas que eu fui aluno. Em síntese, em poucas palavras, minha carreira. Fui promovido a general de brigada, fui promovido a general de divisão, e por ter entrado já velho na escola preparatória, 3 anos de diferença dos meus companheiros, eu não participei, logicamente, da promoção, da escolha a 4 estrelas. Eu atingi a idade limite no posto 1 mês antes da promoção a 4 estrelas. Em síntese, é isso. E eu sinto satisfação de ter aproveitado esses 44 anos, ter contribuído para o desenvolvimento do país, ter contribuído para o desenvolvimento dos meus filhos e da minha família. Obrigado, o Ricardo. Muito bem. General, o senhor destacou aqui, dentre outros aspectos, o fato do senhor ter ingressado na academia em 1969 para iniciar a sua carreira. Apenas 5 anos depois do advento de 31 de março de 64. E, obviamente, o senhor ainda um estudante, né, um cadete lá da Academia Militar. Sabemos todos, alguns com uma opinião, outros outra, mas sabemos todos o que se passou naquela altura. Eu queria, da sua opinião, o senhor entende que o episódio de 64, que certamente impulsionou a sua decisão, foi algo positivo ou negativo da história do Brasil? Deputado Ricardo Salles, eu não parei para raciocinar em cima disso. O que me impulsionou na minha carreira, logicamente, foi a minha vocação de querer ser soldado, e foi uma necessidade da minha família. Entrar nessa situação, se foi bom ou se foi ruim, o movimento de 64 é polêmico.
É polêmico e eu, deputado, se o senhor me respeitar pela minha história, eu não gostaria de entrar nessa seara. Obrigado, deputado. A pergunta tem pertinência, general, pelo fato de que o regime de 64, cuja corporação que o senhor integrou foi talvez a principal precursora ou motivadora daquele movimento, e eu ali pergunto se o senhor é daqueles que a classificam como revolução ou como golpe. Porque a visão daqueles que... Desculpa, isso não tem pertinência. Tem pertinência, não tem pertinência absoluta. A senhora não é advogada de defesa. A senhora não é advogada de defesa de ninguém. Não. A senhora fala na sua vez. Não, deputado. A senhora fala na sua vez. Eu vou falar. Fale na sua vez. O militar tem que responder. Deixa eu só... Atenção, eu vou... Atenção. Deputados, eu vou fazer um comentário que vale... Eu vou fazer uma orientação à deputada Gleisi que vale para os demais parlamentares. Como já foi dito aqui anteriormente, o direito ao silêncio poderá ser utilizado pela testemunha, uma vez que existe o respaldo do habeas corpus para isso. Porém, quem decide se irá utilizá-lo ou não é a própria testemunha. Não cabe a Vossa Excelência esse tipo de levantamento ou posicionamento. É ele que... Com certeza não é o objeto. Presidente, passa o requerimento para o relator. Ele não está entendendo. Pode falar, gente. Só um minutinho. Qual é o artigo, deputado? Qual é o artigo? Só um minutinho, deputado. Só um minutinho. Calmem, deputados. Calmem, que a testemunha, como eu disse antes, pode ela solicitar o silêncio devido. Mas eu vou escutar a sua questão de ordem. Qual é a sua questão de ordem, deputado? Senhor presidente, a questão de ordem, Vossa Excelência, com muita pertinência, falou que a pessoa convidada, o general Gia Dias, ele poderá ficar calado ou opinar. Agora, o relator, ele tem que trabalhar o objeto da discussão. E, com todo respeito à fala do deputado Ricardo Salles, essa pergunta que ele fez não tem nexo causal com a CPI do MST. Deputado, eu vou lhe responder novamente. Cabe aos parlamentares fazerem os seus questionamentos. Se a testemunha, assim, quiser permanecer em silêncio, ela pode. Agora, nós não temos aqui a intenção e nem faremos qualquer tipo de proibição a qualquer fala de um parlamentar. Prossiga, deputado. General, eu vou repetir a pergunta. Simplificar a pergunta. O senhor entende que 64 foi algo positivo ou negativo para o Brasil dali por diante? A pergunta é simples. Deputado, obrigado pela pergunta, mas eu gostaria de me ater ao requerimento, à minha convocação. Obrigado, deputado. Bom, eu obviamente esperava a resposta, porque quem entende, e aqui um bom recado aos demais militares, quem entende que 64 parou o movimento de avanço do comunismo do Brasil, que com o Jango estava uma bagunça danada. Vai voltar de novo. Fica quieto aí que nessa vez fala. Vai voltar de novo. Quem entende que interrompeu, eu acho que os militares... Tem que zerar o meu tempo aí. Por exemplo. Deputados, nós temos quantos inscritos aqui? Nós temos 23 inscritos após o relator. Pode votar
mais um minuto. Nós temos 23 inscritos após o relator. Eu vou repetir. Cabe à testemunha, e assim ela tem total direito, de fazer o posicionamento de permanecer em silêncio. Então, independente de quem vai perguntar, a testemunha exercerá o seu direito ou irá também responder. Prossiga, deputado. Vou retomar. General, repito, a força, o Exército Brasileiro, ao que o senhor referiu, que serviu 44 anos, sempre se orgulhou da importante medida de 31 de março de 64. Porque se não fosse o 31 de março de 64, nós chegaríamos mais rapidamente aonde alguns aqui querem chegar nesse momento. Portanto, para mim soa muito estranho, para não dizer uma certa traição aos seus colegas de caserna, o senhor não dizer que 64 foi uma boa medida. Agora, talvez, essa sua posição explique. Ô, deputada, o senhor aguarda. Prossegue. Coloca mais 30 segundos, por favor. Mais 30 segundos, por favor. Deputados. Deputada. Ela é da comissão? Deputados, vamos prosseguir com a relatoria. Obrigado. Bom, vamos retomar. Eu gostaria muito que o senhor se posicionasse sobre isso, porque isso diz respeito à instituição que o senhor serviu por 40 anos. O relator tem 34 minutos. Se os senhores continuarem, interrompendo, nós vamos continuar muito tempo aqui. Tranquilo. Ok, tranquilo. Calma, deputado. Dá 30 segundos, por favor. Vamos voltar aqui aos trabalhos. General, vou repetir. A pergunta se justifica para que nós saibamos se, neste horizonte de tempo, de 31 de 64 até hoje, o senhor se situa ao lado daqueles que fizeram a Revolução de 64 ou contra a Revolução de 64. Porque essas ações, não é a vez da senhora falar, essas ações que nós estamos vendo hoje do MST se aliam muito ao que se quis combater em 64. E os militares, seus colegas, até onde eu sei, unanimemente, é a primeira vez que um militar, sobretudo um oficial general de 3 estrelas, não defende a importante ação de 1964. Vou lhe perguntar, novamente, o senhor é a favor ou contra a ação de 64? Última oportunidade, os seus militares, seus colegas estão assistindo. Vamos respeitar a fala do testemunha, por favor. Pode falar. Deputado, isso não é objeto da investigação dessa comissão. A minha força, o Exército Brasileiro, ele pauta a sua conduta em cima da hierarquia, em cima da disciplina e da cadeia de comando, amalgamada pelos valores éticos e morais, pensando num país maior e num país que tenha equidade e espaço para todos. Obrigado, deputado. Então, como o senhor se recusa a se posicionar,
a favor da história da sua instituição, eu vou prosseguir. Eu fiz um levantamento com os oficiais, seus colegas, contemporâneos ou não, da Academia Militar. E foi muito interessante, porque a primeira coisa que alguns me contaram foi que no ano de formatura, 1975, 3 militares foram pegos colando na Academia Militar. 2 foram expulsos e 1 foi preso por 20 dias. O senhor sabe quem foi o militar que foi preso por colar no último ano da Academia Militar? Está gostando do conteúdo? Curta esse vídeo e fique conosco até o final. Presidente. O senhor pode usar o microfone, general. Está desligado o senhor. Alô, som. A testemunha irá responder, depois eu respondo a questão de ordem. Qual é a resposta? Alô, alô. Deputados, olha só, eu vou... A testemunha já falou que vai permanecer em silêncio. A testemunha acabou de informar que vai permanecer em silêncio em relação a este questionamento. Ok. Eu vou passar a palavra para a sua questão de ordem, deputado. De ordem. A testemunha... Qual é o artigo, deputado? 36, senhor presidente. Qual é? O artigo... Qual é o artigo? Só um minutinho. Qual é o artigo? Só um minutinho. Deputados, atenção. Se nós tivermos mais questões de ordens protelatórias, se as perguntas não são pertinentes, cabe à testemunha silenciar. Não adianta, não vai ser cada questionamento que nós vamos aceitar as questões de ordem. A questão de ordem, se for de cunho, só um minutinho, a questão de ordem será respondida nesta vez, mas eu lembro claramente que a testemunha pode permanecer em silêncio. Eu não vou aqui verificar se os deputados da direita, do centro, da esquerda, vão fazer questionamentos pertinentes. Eu vou esperar e ele responde ou não responde. É assim, e esta testemunha tem o direito, por habeas corpus, de permanecer em silêncio. Pode acontecer... Deputado, estou falando, deputado. O senhor permaneça, na sua oportunidade o senhor fala. Na sua oportunidade o senhor fala. Como é o nome do deputado? Aquele deputado? Não, aquele ali. Posso continuar? Paulão. Posso continuar? Deputado Paulão, estou falando com o deputado Paulão. Deputado Paulão, argumente a sua questão de ordem. Senhor presidente, a minha questão de ordem não é protelatória, senhor presidente. A questão de ordem é o seguinte: foi definido o convocatório, o convite, o coronel G. Dias está aqui respondendo as perguntas, ele tem direito de fazer silêncio, mas é necessário a gente qualificar o debate. A fala do relator, ela desqualifica, entra no campo pessoal. O objeto é a CPI, não está tendo nexo causal.
Aí o objeto nosso é desqualificar essa CPI, senhor presidente. O senhor, inclusive, que é um homem também do Exército Brasileiro, poderia, inclusive, estar fazendo defesa do coronel G. Dias, já que o relator está desqualificando um companheiro seu de farda. Isso é atacar a moral de um cidadão, senhor presidente. Não tem nexo causal com o objeto. Ok. Deputado Paulão, essa questão de ordem já está decidida. Nós vamos atentar, e eu vou pedir para o deputado Ricardo Salles, ok, para continuar. Vamos continuar. Restitui o tempo aí, meus 35 minutos. Prossiga, Ricardo. Vamos retomar, então, aqui a fala, senhor presidente. Eu vou chegar, deputado Paulão, rapidamente ao só um minutinho, questão qual de é ordem. O nexo de causalidade. Só um minutinho, entre as deputado perguntas Ricardo. que estão sendo feitas. Só um minutinho, questão de ordem. Qual é o artigo, deputada Sâmia? Presidente, artigo 15, com o inciso 8º e também o artigo 41, inciso 2º. Presidente, ambos os artigos dizem respeito ao papel da mesa na condução dos trabalhos, inclusive na advertência a membros da nossa comissão, caso excedam o seu papel ou caso incorram em crimes. Crimes esses que o senhor Ricardo Salles está cometendo contra o nosso país. Ele aqui acabou de elogiar a ação golpista de 64. Ele elogiou uma ação que colocou na prática milhares de brasileiras e brasileiros até hoje chorando pela morte dos seus amigos, dos seus filhos. Milhares de mães que até hoje a fala choram da deputada. porque seus nada de filhos questão de tiveram ordem. que enfrentar Deixa os eu terminar, horrores da deixa eu ditadura terminar o militar. tempo. Não tem Deixa eu terminar nenhuma o questão de tempo. ordem. Deixa eu terminar o tempo. Prossiga, deputada. Até hoje, muitas mães não sabem o paradeiro dos seus filhos, porque eles foram perseguidos, foram executados e foram torturados na ditadura militar. Inclusive, a ditadura colocava rato nas vaginas das mulheres que se organizavam contra um modelo tão brutal, que fechou esse parlamento, inclusive. Tem uma pessoa que está sentada aí, na mesa dessa CPI, que defende um regime que fechou o Congresso Nacional. Se a gente estivesse na ditadura, que o senhor tanto elogia, senhor Ricardo Salles, não poderia haver um debate democrático como esse no parlamento. É um absurdo. Eu estou no meu tempo de fala, o senhor respeite. O senhor é um golpista. O senhor não deveria utilizar o seu tempo de fala para elogiar os horrores da ditadura militar. O senhor fez o convite à convocação do general Dias em tese. O senhor é tão covarde que, na sua justificativa, o senhor disse que era para falar sobre supostos relatórios da ABIN sobre a MST. Primeiro que o senhor não leu a lei da ABIN, porque não é responsabilidade da ABIN, não é responsabilidade da ABIN monitorar movimentos sociais. O senhor deveria ler a lei que diz respeito a qual é o papel da ABIN, não vai haver nenhum relatório. Mas pior do que isso, o senhor é tão covarde que utilizou isso como justificativa, mas, na verdade, está colocando aqui um general para tentar endossar a linha de vocês sobre o que significou os horrores da ditadura militar contra o país. O senhor é um parlamentar. O senhor não deveria aplaudir os horrores da ditadura contra a população brasileira. E o senhor cale a sua boca porque eu estou utilizando o meu tempo de fala. O senhor não gosta de democracia, não gosta de ouvir as mulheres falando, e é por isso que faz elogio à ditadura, e o problema é do senhor. E a minha questão de ordem é porque é papel do presidente dessa CPI repreender os deputados que atentam contra o Estado Democrático de Direito. Senhor presidente, o senhor está do lado dos golpistas quando não repreende uma fala como essa. O senhor fala grosso com mulheres, mas fala fino com golpistas como o senhor Ricardo Salles, que está aqui numa CPI como essa, reivindicando aquilo que significou o horror para mulheres, para jovens, para trabalhadores desse país e para a nossa democracia, e também para crianças. É disso que se trata. O senhor deveria repreendê-lo e não interromper fala de parlamentar. Obrigado, deputada. Essa matéria não é questão de ordem. Vamos prosseguir com a oitiva. Bom, a deputada que não gosta de ser interrompida, mas é a que interrompe todo mundo, fica na sua aí da sua questão de ordem. A sua fala omite, deputada, você que corta, interrompe e ofende todo mundo, depois se vitimiza. Esquece que, nesse exato momento, os países que você apoia
E o grupo que te apoia, que é a Frente Nacional de Luta, cujo líder, marido da sua assessora, vai estar aqui na quinta-feira, aí vai explicar bem a sua relação política com o Zé Rainha. Esse grupo e essa turma de esquerda é a efetiva demonstração presente do que você está dizendo que é crime contra as pessoas. A Venezuela, Cuba, a Nicarágua e tudo isso. Portanto, eu acho que sim, ao contrário do general que não quis se manifestar, eu acho que 64, apesar dos problemas que teve, e não dou esses descontos, foi melhor o Brasil ir para o lado da direita do que ir para a esquerda. Basta ver o que aconteceu com Cuba, Venezuela e Argentina. Dito isso, deputada, fica quieto aí, Marcon. Dito isso, vamos continuar aqui. Por que eu fiz esses questionamentos, general? Porque o desrespeito à propriedade privada, o desrespeito à legítima defesa, o desrespeito às pessoas praticadas pelo MST e vários outros grupos, inclusive a Frente Nacional de Luta, umbilicalmente ligada à deputada que vem sempre interrompendo os colegas, isto vai totalmente contra os estamentos constitucionais. E foi justamente para defender esses princípios e fundamentos constitucionais que houve 64. Portanto, obviamente houve abusos, e esses não há o que se defender. Mas não há dúvida que no pesos e medidas, na balança, 64 foi muito necessário, porque os países que não seguiram esse caminho, Cuba, Venezuela e etc., estão muito, mas muito piores do que o Brasil. Portanto, se me permite uma sugestão, não hesite em defender 64. Faça as ressalvas que tiver que fazer, mas defenda. Porque foi a sua turma, os militares de 64, não os de hoje, que souberam defender os valores importantes que estavam em xeque naquele momento. Em segundo lugar, olha a turma que interrompe aqui. Olha a turma que interrompe. Vamos lá. Por que eu fiz a colocação, também respondendo ao colega Paulão? Não tem questão de ordem nenhuma. Aqui, a questão aqui é a seguinte, presidente. A questão é muito simples. Ele vai terminar de fazer a pergunta e nós vamos dar a questão de ordem. Eu estou no meu tempo, eu vou fazer, como diz a deputada, eu estou no meu tempo. Respeite. A questão que está sendo trazida... Mas ninguém falou nada. Por favor, vamos... Por favor, eu vou aceitar. Doutor, eu vou aceitar a orientação. Deputados, por favor. Por favor, deputados. Deputado Éder, por favor. Deputados, por favor. Retirem. Por favor, retirem. Ok. Deputado Éder, por favor. Eu peço aí que o pessoal... Retira para mim, por favor, solicita. Eu aceito aí o acolhimento do deputado. Aceito o acolhimento do advogado, por favor. Só um minutinho. Retira para nós ali, por favor. Deputado Éder, por favor, vamos respeitar aqui. Só um minutinho. Ele está falando e após a gente vai dar a questão de ordem. Tem que somar mais um minuto no meu tempo. Joga ali, por favor. Éder. Deputado Éder. Por favor. Eles travaram, tava no pause. Tava no pause. Todos eles quando pedem, dá mais um minuto ali. Um minuto. Deputados, ele vai terminar o questionamento e a gente vai dar... Vamos escutar a questão de ordem. Por favor, termine o seu questionamento, deputado. General,
Vamos voltar aqui. O motivo da pergunta, Paulão, foi justamente para situar ideologicamente aonde se insere a testemunha. Porque, evidentemente, espera a sua vez, há uma questão de alinhamento com o governo do presidente Lula e com as omissões que têm sido praticadas. A carreira militar, a senhora está interrompendo a todos, depois vai se vitimizar como as colegas. Pare de interromper para não se vitimizar depois. Deputados. Depois não adianta se vitimizar, não. Vamos continuar aqui a interpelação. Eu já informei que eu vou escutar a questão de ordem após a pergunta Vamos lá. do relator. Está interrompendo de novo, outra que gosta de se vitimizar. Vamos lá. Bom, general, vamos continuar. As perguntas têm um escopo claro de situar qual é a sua opinião político-ideológica em relação aos fatos relativos às invasões de terra. Eu fiz o histórico justamente para lhe dizer que a Força, Exército, que o senhor mencionou com muito orgulho, 40 anos de serviço, 44, é majoritariamente contra tudo isso que está acontecendo. E o senhor, como general de 3 estrelas, esperava-se que fosse contra também. O fato do senhor não ser contra explica muito o senhor não se posicionar sobre 64. E, por fim, para encerrar esse capítulo do enquadramento, espera a sua vez, que não é agora. O senhor não foi a general de 4 estrelas por causa do episódio da Bahia. – 29 minutos ali, 29 minutos. Ok? O senhor não foi a general de 4 estrelas por causa do episódio da Bahia, que o senhor, à época da rebelião da PM no Estado, foi se confraternizar com o hoje senador Jacques Wagner. E por isso foi punido pelo Exército pela 2ª vez. Não bastasse o episódio de 75, da cola na prova final da academia, o senhor foi se envolver e recebeu homenagem do Palácio do Governo, à época do ministro, depois ministro governador Jacques Wagner. Então, como o senhor fez o compromisso de dizer a verdade, esta é a verdade. General, não interrompa que não é a sua vez. Esta é a verdade. Toda essa história, por toda essa, fica quieto, você foi caçado por desviar dinheiro da MST, não enche a paciência. A questão, general, a questão é muito simples. Caçado por desviar dinheiro não tem voz aqui, não. Bom, a questão aqui é muito simples. Deputados, Feita essa consideração. Deputados, vamos, deputados. Caçado por desviar dinheiro. Aliás, essa CPI vai expor o seu desvio de dinheiro. Deputados. Vamos lá. Prossiga com o questionamento, deputado. Desviador de dinheiro. Manipulador de miserável. Deputados. Deputados, atenção, deputados, todos os senhores terão oportunidade de fala. Eu já falei que nós não temos aqui como cercear e nem iremos cercear a voz de ninguém nas suas falas. A palavra está com o relator. Prossiga, relator. Muito bem. Senhor presidente, agora bem enquadrada a questão sobre a escolha ideológica e sobre o lado que aparentemente adotou o general, vamos à questão específica aqui. O senhor participou, na qualidade de membro da transição, da elaboração do decreto 11.331 de 2023, que define, dentre outras questões, como deve se portar o GSI diante das ameaças de terrorismo. O senhor participou da elaboração do decreto? Não. Bom, mas foi feito pelo seu grupo de transição durante o governo.
Portanto, grupo de transição esse que o senhor participou. Está aqui o seu nome no grupo. Bom, então vamos confrontar a documentação depois. Mas, de qualquer forma, participando da elaboração do decreto ou não, o fato é que este decreto define, e eu vou ler aqui, da seguinte forma. Atribuições do GSI. Realizar o acompanhamento de assuntos pertinentes ao terrorismo e as ações destinadas à sua prevenção e sua neutralização e intercambiar subsídios para avaliação de risco e ameaça terrorista. Então, aqui os incisos e artigos pertinentes ao decreto, não vou alongar nisso. Por outro lado, os parâmetros dos manuais militares definem as seguintes questões como referência de terrorismo. Violência física ou psicológica ou ameaça de violência, amplamente presente nessas invasões que nós temos visto no período em que eu estava à frente do GSI. Violência contra pessoas ou propriedade pública ou privadas, alvos diretos, visando alcançar alvos indiretos, sensibilizando o público em geral ou pressionando o governo para tanto, exatamente a defesa que se faz aqui. 3. Geração de medo ou terror, acontece amplamente nessas invasões e nesses crimes. 4. Violência dirigida primeiramente contra os civis, é o caso dos proprietários. 5. Motivação política, ideológica, social, religiosa, filosófica, étnica ou racial. E, por fim, coerção direta sobre as vítimas, visando constranger o poder público a fazer ou deixar de fazer algo no campo político ou administrativo. Essa é a definição dos manuais militares presentes, que, conjugado com o decreto, deixam claro a atribuição do GSI, que o senhor comandou durante 3 meses, de monitorar, informar e agir, nem que fosse disseminando, como no passado foi feito, às autoridades de segurança pública dos respectivos estados, onde tais medidas deveriam ser tomadas diante das invasões, iminentes ou concretas havidas naquele período. Pergunto, quantos relatórios de risco de invasão de terras, de crimes correlatos, seja na iminência ou recém-realizados, o senhor, através do GSI e da ABIN, encaminhou às secretarias de Estado da Segurança Pública? A ABIN ficou sobre a égide do GSI do dia 2 de janeiro até o dia 1 de março. O senhor, somando os dias, dá exatamente 38 dias em que a ABIN ficou sobre a gestão do Gabinete de Segurança Institucional. Neste período, eu não recebi, através do Correio Sisbin, que é o órgão de trâmite de documento do Sistema Brasileiro de Inteligência, nenhum relatório concernente ao assunto em epígrafe. Muito bem. Então, o senhor reconhece aqui que a ABIN, sob a sua administração, não gerou os relatórios para os quais o decreto e o manual aqui referido determinam. Não gerou os decretos. Não gerou os relatórios. Senhor presidente, eu estou insistindo na minha questão de ordem. Ok, deputada. Ele vai... Já perguntou, deputado? Qual é a sua questão de ordem, deputada? Só tem que liberar. Com base no artigo 175, inciso 1, 3, e também com a decisão do HC concedida ao general G. Dias. É óbvio que o senhor não 3 pode... minutos ali, por favor. É óbvio que o senhor, como presidente, não pode intervir no conteúdo das falas, mas pode muito bem estabelecer o seu curso de acordo com o regimento interno e na sua forma. O regimento interno é claro de dizer que, em uma proposição, não se pode desviar da questão em debate e nem usar linguagem imprópria. Isso está no artigo 175. E na decisão do habeas corpus, que Vossa Excelência leu para nós antes de iniciar, além do silêncio que é concedido ao general G. Dias, diz claramente no 3º item, o direito de não sofrer constrangimentos físicos ou morais decorrentes do exercício dos direitos anteriores. O que nós vimos nessa sessão foi uma pleia de constrangimentos, foi um molestamento que estão fazendo ao general G. Dias, seja pelas palavras do relator, que
quer colocar na boca do general G. Dias algo que ele não diz e quer tirar dele um sentimento que ele também não expressou, seja agora nessa coisa feia aqui da CPI, de mostrar uma melancia para ganhar as redes sociais, porque é isso que essa gente gosta de fazer, inclusive desrespeitando o general. Então, Vossa Excelência, como presidente dessa comissão, tem o dever de intervir no curso. Quero dizer para Vossa Excelência que foi muito correto o fato de Vossa Excelência retirar daqui aquele pedaço de melancia e acabar com a palhaçada e o circo que estava se formando. Mas nós temos que respeitar o depoente. Se ele não responder, está no direito dele não responder. Ele não pode ser molestado, ele não pode ser constrangido. E aqui foram trazidos fatos que não têm nada a ver com a discussão. O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, aliás, já falei aqui mais de uma vez, foi criado em 1984, e não antes de 1964. Foi criado no estado do Paraná, na cidade de Cascavel, e foi resultado da luta de agricultores pequenos que tiveram suas áreas alagadas pela barragem de Itaipu e outras barragens que se formaram ao longo do rio Iguaçu. Foi essa luta que foi criada, não tem nada a ver com ideologia, com comunismo, tem nada a ver. Sistematicamente tenta se ligar. Então, o que foi feito aqui é um constrangimento. Eu quero pedir desculpa, general G. Dias, desculpa. Essa casa não podia ter feito isso, essa comissão não podia ter feito isso com o senhor. O senhor veio aqui prestar o depoimento, veio amparado no habeas corpus, veio com direito estabelecido. Parabenizar aqui o doutor Calegari pela intervenção que fez para restabelecer a ordem. Então, desculpa, general G. Dias, porque aqui o que nós tivemos foi uma demonstração de desrespeito, covardia, desvio do objeto que tinha que ser colocado e desrespeito total à sua situação. Então, nos desculpe por isso. E reiterando, se é para discutir MST, é para discutir MST. E se o general diz que não recebeu nenhum relato, não recebeu nenhum relato. Se quer perguntar se foi feito ou por que não foi feito, aí pergunta-se a BIM e não ao general. Ok. Deputada Gleisi, a senhora tem parcela de razão, e até vou lhe expor que o doutor André Calegari, na sua primeira oportunidade que ele se pronunciou, nós já atendemos ele, que é a defesa. Nós não podemos fazer o mesmo com deputados que se dizem de governo ou de oposição, senão realmente nós iríamos cercear a palavra de vários parlamentares aqui. Então, enquanto o parlamentar estiver falando, nós vamos respeitar a sua fala. Agora, se o doutor André Calegari assim julgar e levar a pauta a essa presidência, nós vamos analisar. Muito obrigado. Prossiga, por favor. Muito bem. Então, vou recolocar a pergunta. O senhor não recebeu, já referiu. Pergunto, o senhor tem conhecimento se a ABIN produziu esses relatórios? Todo o relatório que a ABIN produz, no seu final, tem lá uma palavrinha, difusão. Ela distribui o relatório, normalmente, para as áreas interessadas do sistema SISBIN. O sistema SISBIN é um colegiado. A ABIN é um órgão de administração direta do setor público, em que tem, sob sua gestão, 26 superintendências, e está, na realidade, na aditância de 18 países. Então, normalmente, todo relatório que chega ao gabinete, ao ministro do Gabinete de Segurança Institucional, ele chega, primeiramente, ao secretário executivo e ao chefe de gabinete. E ele é extraído do computador por um sistema de criptografia. Bem, aí o ministro toma conhecimento e vê na difusão para onde foi este relatório. Então, eu não recebi, no 38 dias, um mês, um pouquinho, em que a ABIN ficou sobre a minha gestão, nenhum relatório. Haja vista, senhores deputados e deputadas, a ABIN, quando o doutor Saulo assumiu, ela estava em fase de recomposição, mudança dos superintendentes, mudança dos diretores internos e reestruturando a sua gestão interna. Eu, como ministro, não recebi nenhum relatório de inteligência pelo sistema SISBIN.
Obrigado, general. Bom, o relatório, o senhor já mencionou que não recebeu. Nós vamos, evidentemente, proceder à formalização ABIN através do órgão próprio aqui da Câmara dos Deputados, que faz o monitoramento das questões confidenciais. Eu sugiro, deputado, para facilitar o trabalho do senhor, o Senado tem um órgão de gestão e controle da BIM, um órgão externo. Sim, a Câmara faz parte. Não, a SECAI. A SECAI faz esse papel de órgão externo. Na realidade, a BIM ela tem vários órgãos de gestão que fiscalizam ela. O sistema, um é a BIM, o outro é o TCU, o outro é a SECAI. Então, a SECAI ela tem por obrigação, viu, deputado, de fazer isso. Eu acho que isso é bom para vocês, porque vocês têm noção, na realidade, do trabalho interno da BIM, gestado, logicamente, por essa gestão externa da comissão mista. Obrigado, deputado. O representante da Câmara dos Deputados na SECAI é o deputado Zaratini. Foi eleito na Comissão de Relações Exteriores, da qual eu faço parte, e, portanto, através daquele órgão dessa casa, nós teremos acesso a esses documentos. Mas a questão que remanesce, general, diante de tantas invasões, como eu disse, há um contraste absurdo e absoluto entre o período que precede a assunção do cargo pelo presidente Lula e os seus ministros, dentre os quais o senhor, e o período subsequente, de 1º de janeiro até, se eu não me engano, 7 de março, em que a ABIN foi transferida formalmente, 1º de março que seja, transferida para a Casa Civil. O que ocorre? Esse contraste entre 0 invasões, ou próximo de 0 invasões em 2022, e um grande número de invasões logo nos 2 primeiros anos de 2023, não foi objeto de deliberação entre os ministros relacionados à segurança nacional, ABIN, GSI, etc., sobretudo diante desses dispositivos legais que eu me referi. Quer dizer, não houve nenhuma discussão no âmbito da inteligência federal sobre a preocupação diante dessas invasões? O deputado, eu não recebi nenhum relatório, mas eu gostaria de salientar algumas ideias que poderá, logicamente, contribuir com o trabalho dos senhores, que eu tenho certeza absoluta que é extremamente relevante para adequar todo o sistema do movimento sem terra. O sistema BIM ele tem 3 subsistemas. O primeiro subsistema é o econômico e financeiro, que o gestor disso é a COAF. O segundo sistema é o sistema da defesa, sistema de inteligência da defesa, é o SIND. E o terceiro subsistema, extremamente importante aqui para essa CPI, é o sistema de inteligência de segurança pública, que é gestado pela Senasp. Então, na realidade, a grande fonte de informação sobre movimentação de invasão de propriedades é a Senasp. A ABIN, ela em grande realidade, ela produz conhecimento estratégico para o país, assessorando o presidente nas áreas de maiores ameaças. Obrigado, deputado. General, a produção de conhecimento estratégico para o presidente da República contemplou o número absurdo de invasões que se iniciaram em 1º de janeiro ou não? No meu período, não, porque eu não tenho informações de invasão nesse aproximadamente um mês. A única invasão que eu tenho conhecimento através da imprensa foi dia 27 de fevereiro, que invadiram propriedades da Suzano, na Bahia. É a única que eu tenho conhecimento através da imprensa. Deputado, com muito respeito ao senhor, pós a assunção da Casa Civil, eu não posso afirmar nada. Eu acho que solicitar informação para a BIM, solicitar informação para a SECAD, se faz extremamente presente para
trazer informações para os senhores. General, nós tivemos 12 invasões em janeiro e 17 em fevereiro. A última e mais retumbante, uma das últimas e mais retumbante foi, evidentemente, a da Suzano, a que o senhor se refere, que, aliás, cujo diretor, vice-presidente, estará presente aqui na comissão nos próximos 15 dias. Mas houve um número enorme de invasões no país nesses 2 meses. Seja como forma de chantagear o governo, como forma de chamar atenção para a causa, isso é uma outra discussão. Mas teve um número crescente de invasões neste período. Eu não posso aceitar como minimamente razoável, até porque fui ministro como o senhor, que nas reuniões de ministério, ao menos aqueles mais próximos ao presidente Lula, não se tenha discutido, não se tenha enquadrado, não se tenha valorado as invasões de terra no país, sobretudo como ameaças nesses exatos termos que o senhor acaba de se referir, que é a obrigação estatutária, regulamentar, regimental do órgão que o senhor comandou. Então, eu vou reformular a pergunta. Quais foram as ações, análises, perspectivas, ainda que no âmbito político do GSI, munido desses elementos do sistema de segurança, da ABIN e de outros órgãos, qual foi a postura adotada pelo então ministro do Gabinete Institucional diante de evidente e inescapável cenário de conturbação na propriedade privada no campo do Brasil. Não tenho conhecimento, o deputado, eu não tenho conhecimento, não posso fazer nenhuma afirmação sobre isso. Veja, general, isso só denota uma certa conivência, omissão, alinhamento deste governo que o senhor participou da mais alta cúpula, o senhor que esteve com o Lula, como disse, de 2003 a 2010, depois, agora, como seu ministro, e só deixou de ser ministro, evidentemente, depois daquele episódio das imagens dentro do Palácio do Planalto. Não é possível, não é crível que isto não tenha sido assunto seu, como ministro do GSI, ao presidente da República e aos órgãos de segurança federais. Porque se assim for, general, eu vou lhe dar a oportunidade de dizer se assim foi ou não, a situação é muito mais grave do que parece. Um ministro de Segurança Institucional não dá uma palavra ao presidente da República, e ele, presidente da República, não critica ou não pergunta ou não se informa ao ministro de Estado sobre algo tão grave. É essa a situação que o senhor está nos contando aqui? Isso não foi tema do governo federal. A senhora espera a sua vez. A senhora espera a sua vez. Gleisi Hoffmann, espera a sua vez. Deputado, eu não posso ser omisso em fato que eu desconheço. Então, há que se perguntar para outras pessoas, o próprio presidente, o ministro do Desenvolvimento Agrário. Eu não posso expressar uma opinião de um fato que não conheço. Não é opinião, general, desculpe. É uma pergunta objetiva. O senhor disse que não tem relatório, etc. Eu estou fazendo uma pergunta objetiva. O senhor tratou desse assunto, não é opinião, o senhor tratou desse assunto, invasão de propriedade no Brasil, com o presidente Lula e demais ministros, ou não? É sim ou não? Eu já respondi, deputado, eu não tratei porque não tinha conhecimento. Se eu tivesse conhecimento, tinha levado o presidente. É uma resposta lógica. Ótimo. Então, está claro, general, me desculpe, que ou o senhor, como ministro da Segurança Nacional, não tinha acesso a nenhum jornal do Brasil nos 2 meses e pouco em que esteve à frente do GSI, ou esse assunto
foi propositalmente omitido, não só pela sua função, mas pelos demais colegas que compõem as áreas de segurança do governo, porque não é absolutamente aceitável, num país que é o principal ou entre os principais produtores do agronegócio internacional, que haja um aumento de instabilidade, insegurança, desrespeito à propriedade privada, desrespeito à produção, à liberdade individual, a tudo isso que nós estamos assistindo, por esses criminosos que invadem as áreas, inclusive públicas, não só privadas, públicas, inclusive áreas de pesquisa, como nós vimos da Embrapa, e o seu gabinete. Um Ministério de Segurança Institucional. Não é Ministério de Pintura de Porcelana, não é Ministério de andar de bicicleta. É o Ministério de Segurança Institucional. Não tem uma palavra para dizer ao presidente da República sobre esses eventos que estão acontecendo. Desculpe, ou o senhor está mentindo, ou a sua administração à frente do GSI foi muito incompetente. É absolutamente inaceitável a afirmação que o senhor está fazendo. Ela não é crível. Ela não é crível. Deputada, atenção, atenção aqui, atenção. A palavra, deputados. Deputada Caroline, por favor. A palavra está com o relator e com a testemunha. Agradeço. Muito bem. General, o presidente Lula, quando o indicou ao GSI, o fez, dentre outros motivos, pela sua carreira nas Forças Armadas, pela relação na segurança pessoal que teve ao longo desses 7 anos que o senhor foi responsável pela segurança do presidente Lula. Então, eu estou entendendo, por óbvio, como o senhor mesmo disse aqui, que há uma relação pessoal de confiança entre o senhor e o presidente da República. Há uma relação que transcende a mera funcionalidade do cargo. Vou lhe fazer uma pergunta. Durante este período, nenhum momento, o governo Lula se preocupou, através do GSI, Ministério de Justiça, Secretaria-Geral da Presidência da República, Casa Civil, Secretaria de Governo, em monitorar algo que invade tanto a prosperidade do agronegócio brasileiro. Não é possível que isso não tenha passado, ainda que tangencialmente, pelo GSI e pela sua administração sobre a ABIN. Não é possível acreditar nisso. Porque se isso é verdade, é um absurdo maior ainda. Que não houve, dentro do governo, movimento, à época, para monitorar, identificar e dar destino a essas questões no governo, na época que o senhor participou, à frente do GSI? Deputado Ricardo Salles, eu só posso falar da gestão do meu ministério e, nesse período de 38 dias, aproximadamente 38 dias, eu não tinha nenhuma informação e não participei de nenhuma reunião com o presidente relativo a este assunto. Muito obrigado, deputado. Daniel, só uma dúvida. Por que o senhor diz 38 dias? 1º de janeiro a 1º de março não são 38 dias? O senhor não tomou posse no dia 1º de janeiro, junto com o presidente da República? O GSI já estava com a ABIN. A ABIN já era do GSI. Depois. Bom, que seja, 2. Então, de 1º de janeiro a 2 de março... úteis. Tá bom. Úteis. Entendi. Não tem invasão sábado e domingo. Deixa eu lhe dizer que domingo agora, general, domingo, foi quando a turma aqui da Balbúrdia invadiu a Embrapa, 1000 e poucas pessoas invadiram lá para fazer bagunça. Então não tem essa de dias úteis. O senhor foi ministro por muito mais de 38 dias. Não tem a menor diferença se é dia útil ou se não é. As invasões acontecem sábado, domingo, feriado, todas as datas. Senhor presidente, eu vou facultar aos colegas aqui a oportunidade de fazer perguntas, reservar o meu tempo para perguntas futuras. Obrigado. Que bom que você ficou aqui até o final. Nossos vídeos vão ao ar de segunda a sexta às 19 horas.
Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas saibam o que está acontecendo em nosso país. Vejo você no próximo vídeo.